Várias vezes na minha vida eu me pego lembrando, vendo ele chegar com a mochila que estava em outra cidade. Eu imagino muito isso. Na época eu não morava com eles, né? Eu tinha mudado de casa e tinha passado a casa para o pai deles morar. Mas a gente sempre estava ali dando suporte para eles, né? Mas ele estava todo dia lá na minha casa, ele ia catando aquelas flores que dá no mato e levava e chegava lá com a mão cheia de flor para mim. O dia do desaparecimento foi dia 22 de dezembro de 2007. Que aconteceu isso aí, o pai dele achou que ele tinha dormido lá em casa comigo e eu achei que ele estava na casa dele. O Gustavo foi lá para trás do Dudu, o Dudu não estava. Eu falei, não, ele não dormiu aqui. Ele falou, mas lá em casa também não, o pai, ele não está em casa. Aí eu peguei e vim pra cá e a gente já começou a ir procurar nos vizinhos, onde ele era acostumado a ir, brincar, tudo. E era aquela data de final de ano, que você não conseguia nada e a gente foi entrando em desespero. Aí os vizinhos começaram a ajudar, foi onde a gente conseguiu falar com o delegado, falar com o conselho tutelar aqui embaixo, né, que foi, mas ninguém até então deu a mínima pra gente. Mudou para vários delegados, foi muita briga, na verdade. Eu nem ia para minha casa mais, a gente já ficou tudo aqui na casa do Roberto. Aí eu falei pro Roberto, Roberto, na véspera do Natal ele não aparecer, ele já tá morto já, eu falei para ele. E foi aquele cara que matou ele. O caso do Dudu, logo que chegou ao conhecimento da imprensa, o desaparecimento de um menino, chama a atenção porque criança não some assim tão fácil como um adolescente, que pode fugir de casa, ter uma briga com os pais. A criança, em geral, tem o envolvimento de um adulto e muitas vezes, por ser tão vulnerável, é um crime. Então, o Campo Grande News, na época, logo se mobilizou com várias matérias com a mãe, acompanhando as buscas pelo Dudu no bairro. E esse passo a passo a gente foi acompanhando com a família e também com a polícia. Sei que foi muito rápido que a imprensa começou a ajudar a gente. Foi o que deu força para nós, porque a gente estava sem apoio nenhum, na verdade. Era só os vizinhos mesmo, a comunidade ajudando. E quando os repórteres começaram a ajudar, aí a gente tinha mais força, a gente fez passeata, que não era o rancho, né? Daqui a DPCA, o delegado dali era um homem muito grosso, então ele não dava muita atenção pra gente nesse caso, a gente não sabia de nada. Aí eles viram que a imprensa estava em cima, aí eles começaram, acho que, a trabalhar, na verdade. Por que se procura um jornal quando tem um ente desaparecido? Porque o jornal dá visibilidade, o online, principalmente, você pode ir reproduzindo, isso vai correndo e as pessoas vão sabendo e vão vendo. Ou seja, se essa criança foi levada por algum motivo, está perambulando, isso aumenta o alcance da imagem dela. Eu entendo que é por isso que os pais, as famílias procuram a imprensa. E quando desaparece uma criança, muita gente vai julgar e dizer, olha, quem cuidava dessa criança, quem cuidava desse menino, por que esse menino podia ficar na rua ou não podia? Então, quando a questão de ser um bairro de periferia, tem um pouco de preconceito, as pessoas preferem olhar o porquê essa criança não estava dentro de casa, mas a gente olhou no sentido de que tinha uma família precisando de auxílio, precisando de ajuda. Em geral, crianças não ficam presas dentro de casa, as crianças vão para a rua, vão brincar, faz parte da rotina dessas crianças. E a forma de auxiliar foi essa, cobrando da polícia, acompanhando as buscas, mantendo entrevistas com os familiares, principalmente com a mãe do Dudu, para que esse caso continuasse em evidência e continuasse a procura pelo Dudu. A imprensa, de uma forma geral, foi bastante colaborativa, porque é papel da imprensa procurar verificar e trazer à sociedade, de uma forma geral, os acontecimentos, que a população também quer saber notícia. E a imprensa vive de notícias, né? Então, nesse sentido, houve uma nota à imprensa solicitando a colaboração enquanto estava sob a minha investigação,
que nós não falaríamos a princípio, falaríamos depois da investigação realizada, para que a investigação não fosse prejudicada mais como foi prejudicada anteriormente, há mais de um ano, sob qualquer conclusão. A partir do momento que você está ali mexendo, que está mostrando o caso, então eles acho que sentem na obrigação de mexer, né, de dar uma resposta. Ele estava ajudando, né, não tinha por que eu não querer aparecer ou eu me esconder. Ele foi no sentido de auxílio e acompanhando o passo a passo até chegar todo, né, nesse trágico desfecho. Então, aí depois entrou a Maria de Lourdes, aí que a gente sentiu mesmo segurança para poder, que estava andando, que estava dando encaminhamento no caso. Porque tudo que estava acontecendo, ela chegava e falava para a gente. Bom, primeiramente o caso Dudu, tida então como uma criança desaparecida, de apenas 10 anos de idade à época, era tida como uma criança que provavelmente teria viajado para qualquer um estado ou para a casa de algum parente, de amigo, enfim, mas que não estivesse morta na ocasião. Essa investigação ela ficou por um ano ou quase 2 anos em uma outra unidade policial, que é a DPCA, e posterior a isso houve muitas cobranças, inclusive no âmbito legislativo, até mesmo judiciário, e acabou sendo distribuído para a delegacia que eu estava na ocasião como titular, que era a Delegacia da Infância e da Juventude. Chegando a essa investigação, houve a verificação que lá já existia a figura do padrasto como um provável suspeito, sendo indicado por a dona Eliane, que era a genitora do Dudu, e também do seu Roberto, pai dessa criança. Todo tempo, eu pensava, todo tempo, pelas ameaças dele, né? Assim, aí ele não me deixava em paz, onde se eu estivesse em algum lugar, na casa de alguém, ele ficava passando naquela rua, assim, bem perturbado. Então, pelas ameaças dele, e era a única pessoa que eu tinha na cabeça. Assim, ele não tinha inimigo, Dudu não tinha inimigo, ele era uma pessoa que tinha amizade com todo mundo, então não tinha quem pudesse ser se não fosse ele. Mas não tinha qualquer elemento que direcionava para que ele realmente fosse o culpado daquela morte ou a provável morte já ocorrida. O próprio padrasto, ele tinha oferecido a casa dele enquanto esteve nessa outra unidade para investigação, para que fosse quebrado o piso da sua sala, porque se comentavam que essa criança poderia ter sido enterrada lá. E chamou muita atenção a atitude dele de pedir para a polícia, olha, acompanhem aqui, quebrem esse piso, vamos chamar a imprensa, vamos mostrar. E ele lá, tranquilamente, dando entrevista pra gente, explicando a situação dele, né? Denota-se mais um sintoma da frieza dele e acompanhou, podemos dizer assim, da plateia, né? Toda aquela situação. Foi apontado que o próprio Cido trazia várias informações não originada dele, né, anônima, mas ele que trazia e seus demais autores, comparsas, para que a investigação tomasse um rumo diferenciado, para que ela se distanciasse dele e dos seus amigos comparsas autores do crime. E ele acabou por conseguir isso, que eram muitas informações que chegavam, informações completamente distorcidas para a investigação, que acabou tumultuando e influenciando a investigação e que acabou poupando o próprio Cido de ser preso naquela ocasião. Quando a gente ficava sabendo, a gente tinha esperança, né, de que, pelo tempo, né, ele tá por aí mesmo. Mas aí foi passando, aí não batia, né, mas só que a gente nunca deixou assim, a gente não liguem, não fala. Porque a partir do momento que estão falando, mas só que não era para nós, depois que a gente foi parar e pensar, era aquele cara que fazia. Ele foi levado várias vezes para a delegacia, foi solto de novo porque ele sempre negou, tanto é que até hoje ele nem como é que fala, no julgamento ele se diz inocente. E até hoje ele se diz inocente. O Cido, o padrasto, à época, né, que ele teve um relacionamento muito curto com a dona Eliane e que por ciúmes levou ele a matar essa criança para dizer, entre aspas, para a mãe, já que você não me quer, eu vou fazer você sofrer para o resto da sua vida. E como é que você faz uma mãe sofrer para o resto da sua vida? Você tira o bem maior que ela tem. E com certeza é o próprio filho, né? Mas eu fico louca quando sai a notícia que ele tá na gameleira. Eu fico doida, porque
Agora eu tenho os netinhos, tem meus filhos também, né? Que meus filhos, automaticamente a gente se perdeu nessa vida aí, em tudo que aconteceu, a gente se afastou totalmente uns dos outros. Assim, a cabeça acabou. Ninguém tem cabeça para nada nesse sentido. Então, qualquer hora que ele sair, que ele quiser fazer alguma coisa com eles, ele faz. Então, esse é meu medo, porque eu não tenho medo comigo, que nem no caso, eu pensava que ele fosse fazer alguma coisa com o Dudu, ou com o Gustavo, com o Alexandre. Não, eu pensava que ele ia fazer comigo. O Cido sempre foi uma pessoa muito fria, ele nunca mudava o comportamento dele. Desde o primeiro dia que ele foi preso, até o último dia antes do seu julgamento, ele continuava sendo a mesma pessoa. Ou seja, não reclamava de nada, não esboçava qualquer reação dos fatos ocorridos, simplesmente ele gostava muito de desafiar. Se a doutora está dizendo que eu matei, prova que eu matei, me mostra o corpo. Por que ele dizia isso? Ele tinha plena certeza, graças a Deus não vingou, que ele não seria nunca pego. O que chamou a atenção é que as pessoas sabiam o que tinha acontecido com o Dudu, muita gente sabia. Então era como se fosse, enquanto todo mundo, boa parte, se debatia, procurando, buscando, a impressão que dá é que o bairro todo sabia e resolveu manter silêncio. Um dos autores que participaram desse bárbaro crime, que também ajudou a matar o Dudu com socos, chutes, tratava-se de um menor de idade à época, e ele estava apreendido na unidade de internação educacional, que é o NEI. A investigação, ela funciona quando você traz vários elementos e daqueles elementos trazidos, aquelas circunstâncias, possibilidades trazidas, você consegue fechar todo um cerco para se chegar a uma provável conclusão. Então, como é que surgiu o caso desse menor para fortalecer as investigações policiais? Esse menor de idade, ele tinha um vínculo de amizade com essa criança, no caso Dudu. Ele era morador muito próximo da casa dessa criança. Ele tinha um relacionamento com o padrasto, que era o Aparecido, e também conhecia tanto a Eliane como o seu Roberto. Depois ficamos sabendo, através de moradores, depois que nós aprendemos esse menor de idade, que o irmão dele também teve participação. E um morador que não quis se identificar à época, disse ter visto esse irmão chutando e socando esse menino nesse matagal à época que aconteceu a morte. Então, vários foram os fatores. Acho que foi um ano e 4 meses, parece que eles brigaram, eles estavam presos, né, e brigaram entre eles lá. Um dali de baixo, que até faleceu esses dias, e esse, o Elton, um dos que ele mandou dos menores, né, que eles brigou entre eles, e o menino falou que ia falar que sabia que ele tinha matado o Dudu. Aí ali, automático, chamaram ele, né, o menino, e o menino falou e apertou o que estava junto, e ele falou que realmente, que só quem tinha mandado era o Cido, né, e tinha sido ele, a irmã dele e o irmão dele mais velho. E a somatória dessa investigação, desses fatos trazidos, só vieram a fortalecer, a trazer maiores elementos para que a investigação realmente tivesse um impulso. Porque nada adianta você ter a plena certeza que foi uma pessoa autor de um delito criminoso. Você tem que trazer toda essa certeza para o procedimento policial que você está apurando, que é o inquérito policial, para que aí o Ministério Público e o Judiciário tenham elementos para condenar o autor dos fatos. Então foi um trabalho bastante difícil realmente, um caso muito complexo. Não pensam vocês que nem mesmo os maiores, as pessoas maiores de idade envolvidas, muito menos esse menor, que confessou com toda a facilidade que foram eles os autores e as circunstâncias que os fatos ocorreram, de forma alguma. Eles tentaram a todo o tempo dificultar as investigações, negavam suas participações. Nós tínhamos elementos suficientes que demonstravam a participação de cada um e o modo que cada um empregou para a morte dessa criança, e baseado nessa somatória, nesse contexto todo de informações, é que eles acabaram também por confessar. Um dos episódios é a Marlene, amiga da mãe do Dudu, né, que depois
foi esclarecido que ela tinha conhecimento do que ocorreu na casa do Cido, mas mesmo assim ficou quieta e continuou mantendo uma rotina próxima à da mãe, acompanhando o desespero e a procura pelo Dudu. A Marlene, à época, ela era vizinha do próprio padrasto dessa criança, do Cido. Então, ela testemunhou todos os acontecimentos, desde quando levaram o Dudu para a casa do padrasto, quando o Cido começou a torturar essa criança, ela visualizou, ela acompanhou a tudo. Certo é que ela não teve participação nas agressões, mas qualquer pessoa que assiste uma agressão, que assiste uma tortura e que sabe da morte, ela acaba tendo participação de forma direta ou indireta. Mas enfim, além disso tudo, dela ter uma amizade muito grande com o Cido, então o padrasto dessa criança conhecia também o Dudu, que era uma criança que frequentava a casa dela, e também a mãe e o pai, que era a dona Eliane e o seu Roberto. Ela acompanhou toda a busca, a procura dessa criança logo em seguida do seu desaparecimento, inclusive o próprio padrasto. Ele insistia que ele estava à procura dessa criança, que essa criança estaria perdida por qualquer local ou na casa de alguém. Então a própria Marlene, o Cido e alguns dos autores também, de uma forma para serem ocultados, para serem eximidos da investigação, eles ajudavam a procurar essa criança dizendo que ela estava apenas desaparecida. Agora a Marlene, a partir do momento que ela foi presa, embora também ela não confessasse nunca, por medo do Cido na ocasião, ela nunca afirmou a princípio, no início das investigações, que ela tinha qualquer participação ou sequer que ela teria visto essa criança entrar na casa do Cido na época do desaparecimento dele. E que isso, quando fechou todo o trabalho investigativo, ela se viu diante de uma situação que ela não conseguia mais negar e acabou confessando todo passo a passo que aquele padrasto, o Cido, teria cometido com aquela criança, porque na realidade quem viu ali todo o fato criminoso ocorrido, do começo, meio e fim, foi a própria Marlene. E no final das investigações, ela foi muito útil para o procedimento investigativo. E ela sabia todos os passos que eu estava, o que eu estava fazendo, onde que eu ia, onde que eu não ia, sabe? Onde que a gente ia procurar. Então ela passava todas as informações para ele. Aí a casa dela era, pulava 2 casas e era a casa dele. Então eu saía e ela ia lá e chamava ele, aí ela contava. E a doutora começou, acho que desconfiou dela e prendeu ela. E eu também, na época, eu fiquei até brava, que eu não sabia, mas aí depois eu entendi. Uma pessoa que vê uma criança sendo totalmente torturada, seja por qual motivo for, e se mantém silenciosa por mais de 1 ano, ela deixa um pouco ter seus sentimentos também. Eu fiquei com muita raiva, eu queria encontrar ela, pedi várias vezes para a delegada me colocar cara a cara com ela, ela não deixou. Sei lá, acho que eu queria bater nela, eu queria matar ela, sei lá, na época. Acho que até esses tempos também, porque esse é o desejo, que eu sei que não pode, mas é o que eu desejo para todos hoje. É o que eu desejo para todos. Esses tempos eu soube que ela morreu e eu fiquei contente. Acho que por tudo aquilo, né? Mas acho que é o que está aqui dentro, né? É o que eu desejo saber que nenhum deles está vivo mais. Então, quando houve a prisão dessas pessoas, aí veio o desafio maior, localizar o corpo do Dudu. Então, começou-se um trabalho onde um dos autores indicou o local, que não era um local de fácil acesso, pelo contrário, era um terreno, mato, de 1.000 metros quadrados, onde houve a ajuda de pessoas com retroescavadeira, os próprios policiais cavando com enxada e outros instrumentos mais, para que pudéssemos chegar a um provável indícios de que aquela criança, o Dudu, realmente estivesse enterrado naquele local este apontado por um dos autores do fato. E acabou, depois de vários dias, inclusive nesse local específico, nesse terreno, eu consegui ficar ali por quase 30 dias com a minha equipe, sem que ninguém conseguisse identificar a nós lá como policiais interessados em qualquer investigação.
Pelo contrário, a Redondeza imaginou que eu tivesse comprado um terreno ali, queria investir naquele terreno, queria fazer qualquer plantação de frutas e outras benfeitorias mais naquele terreno, mas sem que soubesse que nós estaríamos ali investigando o caso do Dudu e também procurando o próprio corpo do Dudu. Após cavucar, após furar vários buracos naquele local, foi trabalho de quase um mês para se chegar a essa conclusão, já com os autores presos. E, graças a Deus, nós localizamos vários fragmentos ósseos que acabaram apontando ser do sexo masculino, da idade apontada e, coincidentemente, ser a mesma do Dudu. Então, tudo isso ajudou bastante no esclarecimento de toda a investigação, que não era mais o desaparecimento do caso do Dudu, e sim a morte da criança de apenas 10 anos, o Dudu. Tinha o sentimento que ele não estava vivo, mas eu tinha o sentimento que talvez eu ainda podia ver ele. Então, a partir daquela notícia ali, e a maneira que foi feito, né? Quando a delegada falou, cortou assim, não sei o quê, não sei o quê. Então, foi machucando, que quando você corta uma criança, né? Então, é aquele sentimento de dor, No término, ao fim do julgamento, o Cido foi condenado a 26 anos. Foram 24 anos por homicídio triplamente qualificado e 2 anos por ocultação e destruição do cadáver. Bom, como consta na denúncia, o Dudu estava brincando no dia 22 de dezembro. Ele foi pego por um adulto e 3 adolescentes, levado para a casa do Cido, onde foi espancado. Depois foi levado para um terreno, um local lá chamado Mangal, conhecido como Mangal. Apanhou mais, foi morto, foi enterrado. Dias depois, o Cido voltou lá e fez isso, né, desse esquartejamento, que estaria relacionado a um ato de magia negra. Dói demais, nossa. Eu falo para minhas amigas que parece que o tempo, quanto mais passa, mais piora. Não melhora, não diminui, cara. Parece cada ano que passa, cada data que passa, tá pior ali. É uma dor horrível. É difícil demais. Mas eu acho que talvez seja por isso, porque eu não sou de falar disso. Aí quando fala... Aí não é só quando fala, quando pensa também, entendeu? Mas eu não sou de comentar, não sou de tocar no assunto. Então eu acho que aí quando toca é onde mexe com tudo. Mas é muita dor, que eu sei que eu vou morrer, ela vai estar aí, cada vez pior. Várias vezes na minha vida eu me pego lembrando, vendo ele chegar com a mochila que estava em outra cidade. Imagino muito isso.